No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio o Neff Tales Filho do saudoso ex-prefeito Neff Tales. Bom dia, Neff, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Radar de Notícias. Obrigado pela presença. Você é pré-candidato a prefeito pelo PPL, Partido da Pátria Livre, é isso? Isso, sou candidato a prefeito pelo PPL, Partido Pátria Livre. Inclusive, eu gostaria de falar um pouco do partido, porque é um partido que nasceu do movimento democrático brasileiro. São fundadores do movimento democrático brasileiro, em 1968, que era uma parte, descendência do MDB, que era o Movimento Revolucionário 8, chamado MR8, né? Inclusive onde encontrei muitos amigos da época de MDB, de PMDB. Com a dissidência que houve o PMDB para o PMDB, esses formadores, inclusive que tiveram à frente do movimento democrático brasileiro, junto até com o meu saudoso pai, decidiram formar, porque houve um dissolvimento das ideias, da ideologia partidária. Né? E aí resolveram formar o PPL, que é o Partido Pátria Livre, que são hoje grandes, em sua sigla, um partido pequeno, mas em seu conteúdo de dirigente, grandes lutadores pela democracia desse país contra a ditadura. Bom, não é a primeira vez que você disputa a Prefeitura de Guarulhos, né? Não. É a segunda vez. Eu disputei em 2004 pelo PSC. PSC. Tá certo. E o que te motiva, né, a ser candidato a prefeito? O que me motiva é a atual situação que nós vivemos hoje, principalmente em Guarulhos, Pedro. Que é o grande desmando, né, da administração desde 2000, né, que eu venho contestando. Por isso que eu digo, tenho dado entrevistas, e eu digo que eu sou a verdadeira oposição desse município, porque eu venho combatendo tudo que o PT vem fazendo durante essa sua gestão. Nós temos visto aí muitas coisas acontecer. Eu combati, pedi até a cassação do Eloy naquela situação da ponte, né? Dessa ponte que não vai para lugar nenhum, que só sai de um lado, só recebe de outro. Mal pode se passar caminhão, que tem uma estrutura horrível. O viaduto Cidade de Guarulhos. Depois também, que foram as grandes doações que foram feitas pela Janete, de empresas, inclusive hoje, indicadas aí na Lava Jato, que mostraram que tiveram sempre acompanhando com o PT e favorecendo. E o Eloy naquela época favoreceu realmente, e a esposa recebeu uma grande quantia logo após ter ganho a licitação na cidade de Guarulhos. Então eu resolvi entrar com esse pedido. Infelizmente a Câmara logicamente não aceitou. Entrei com outros pedidos também. Então eu venho combatendo muito tempo esses desmandos na cidade. E visto do que está hoje, Pedro, eu resolvi realmente ser candidato, porque o povo precisa de uma representação que represente diretamente a ele. Porque hoje, o que acontece em Guarulhos? Hoje nós temos uma saúde desastrosa. Eu tenho visitado aí os PAs, os pronto-socorros. É um absurdo isso. Não é só uma questão nacional. Guarulhos é uma cidade rica. Nós temos hoje aproximadamente uma arrecadação de quase 5 bilhões por ano. 15% disso tem que ser aplicado na saúde, 25% na educação. Isso está sendo aplicado? Está sendo feito? De que maneira está sendo feito isso? Né? Então é isso que me motiva. A questão do transporte na cidade, que eu defendo muito também, que eu tenho... Você defende os perueiros, é isso? Eu defendo um melhor transporte para a cidade de Guarulhos. E o melhor transporte para a cidade de Guarulhos foi o modelo que nós colocamos quando fui secretário de Transportes, Pedro. Porque o que acontece? O monopólio é uma coisa impressionante. Ele conduz, ele faz da maneira que tem que ser feita. Hoje, o povo está à mercê do transporte, não o transporte à mercê do povo de Guarulhos. É isso que tem que estar. Então, eu acho que quando há a competitividade na linha de transporte, quem ganha com isso é o povo. Em qualquer competitividade que houver, aquele que apresentar melhor qualidade, melhor condições de condução, é aquele que vai trazer a pessoa para ser conduzida pelo aquele tipo de transporte. Então, quando nós pensamos isso, inclusive foi feito na época uma pesquisa, eu fiz, encomendada, 85% aprovava. E aprova, até hoje aprova-se. Hoje eu tenho feito
muitas visitas a pontos de ônibus e terminais, e nós vemos aí a grande aceitação que tem desse transporte, do retorno. Do retorno não, porque ele nunca saiu, a verdade é essa. Os micro-ônibus que estão aí é a lotação. Né? Hoje nós estamos sob júdice, o transporte de Guarulhos está sob júdice. Eu entrei com o processo no Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas acatou. Está sob júdice a licitação do transporte na cidade. O contrato com os micro-ônibus foi cancelado pelo Tribunal de Contas do Estado. Existem várias ações no Tribunal de Justiça contra essa licitação. Existe uma denúncia de um vereador do PSDB, da grande farsa, da grande, vamos dizer assim, conluio que houve nessa licitação, que chegou até a ser ameaçado de morte quando disse que ia revelar isso. Talvez você se lembre na Câmara Municipal. Isso tudo foi levado ao Tribunal de Contas, eu levei ao Tribunal de Contas, junto com mais 30 mil assinaturas colhidas na cidade. Entreguei, inclusive, na mão do presidente da Câmara, entreguei no Ministério Público e entreguei também no Tribunal de Contas, né, no Ministério Público e na Câmara Municipal. Na época era o presidente, acho que era o Eduardo Sucuri. Então isso é um absurdo, que a gente não pode ficar de braço cruzado. Então isso me motiva e me leva realmente a me candidatar para que a gente tenha realmente uma condições de representatividade do povo diretamente. Você já construiu um projeto de governo, um plano de governo para os próximos 4 anos? E como é que seria a questão financeira para implementar esse seu programa de governo? Eu vou emendar a pergunta. A Sônia Jardim Bebedouro pergunta: quais são suas propostas para a cidade? Então, veja bem, primeiramente, eu vejo que nós devemos cuidar primeiramente da saúde. A saúde é o ponto crucial que a cidade hoje pede. Nós não temos o mínimo de condições de saúde na cidade. Então eu tenho um projeto na saúde. Esse projeto principalmente é a construção do Hospital do Servidor Público Municipal, é a construção do Hospital da Mulher e construção do idoso, e sim, um centro de análises clínicas 24 horas. Isso tudo interligado por rede inteligente, diretamente, onde a pessoa não precisará sair de sua casa para marcar consultas, Pedro. Isso já acontece na cidade vizinha de Barueri, onde eu visitei esse sistema, funciona muito bem, né? E tudo isso, nós vamos estudar sim uma maneira, pelas condições que passa hoje o país e a cidade de Guarulhos. Não que a cidade de Guarulhos não tenha condições, tem sim, é uma cidade rica, uma cidade que recebe, a segunda cidade da arrecadação do Estado, a 7ª ou 8ª do país. É um absurdo isso. Isso para mim chama-se má governança. Então nós temos condições e vamos trabalhar também, se possível, com a parceria pública-privada. O GCM Adilson pergunta qual a sua proposta para a segurança pública. Bom, a proposta para a segurança pública, primeiramente, é fazer com que a cidade, naqueles locais mais longínquos, assim, dos rincões da cidade de Guarulhos, iluminar, mesmo sem asfalto, mesmo sem guia, como nós fizemos, o ex-prefeito fez. E também aumentar o corpo da GCM, que foi, a GCM, que foi uma criação do ex-prefeito Neftares, que criou a GCM para cuidar não só da segurança, mas também dos próprios públicos. E aí estudar realmente e sentar e ver quais condições hoje que nós temos na cidade, principalmente de câmaras que poderão verificar e poder monitorar melhor a segurança na cidade. Uma GCM armada ou desarmada? Há uma polêmica hoje em relação a isso. Quando nós criamos a GCM foi para cuidar dos próprios públicos, Pedro. Que nós tínhamos, inclusive, um contrato com a Polícia Militar, um convênio com a Polícia Militar para que cuidasse dessa outra forma. Então isso foi modificado. Então nós precisamos sentar e analisar isso quando estivermos, se Deus quiser, na administração em 2017. Enfim, eu tenho uma curiosidade. O limite de gasto com funcionários está passando dos 50%, mas eles ainda reclamam de melhores condições. Como equalizar essa questão? Dar boas condições para o funcionalismo público, até plano de carreira, sem, no entanto, estourar o limite dos 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nós vemos hoje, Roberto Samuel, é um inchaço da máquina pública. Isso daí precisa ser esvaziado. O PT usou muito isso. Vários cargos comissionados, então isso aí superfaturou realmente
os cofres da prefeitura na questão de funcionário. O que tem que ser estudado também é o regime jurídico único, mas um regime jurídico único que atenda ao funcionário. Não Você que... é a favor do regime? Sim, mas não que oprime o funcionário como estava sendo apresentado. Porque estavam tirando direitos já constituídos do próprio funcionário. Isso eu sou contra. Eu sou contra, sim. Eu sou a favor que vamos sentar com os funcionários e discutir qual é a necessidade. Eu sou a favor desse regime jurídico. Mas desde que não prejudique o funcionalismo. Essa foi sempre a questão. Inclusive, essa questão do funcionalismo ficou uma coisa muito interessante, uns tempos atrás, que o NEF foi contra o funcionário, que deixou de pagar. O NEF nunca foi contra o funcionário. Todas as leis hoje que tem que beneficiam o funcionário público foi das gestões do ex-prefeito NEF Tales. O grande aumento que teve do salário de 50% foi o ex-prefeito NEF Tales que deu. Sofremos sim um golpe político que o funcionário desconhece, né? Porque nós apoiávamos um candidato que estava em primeiro das pesquisas, que era o Francisco Rossi. E o governador nos pediu ajuda e nós não demos. Então, houve aí uma situação, ele apresentou um precatório, esse precatório é altíssimo para ser pago, talvez, não sei se você tem esse conhecimento, Pedro, para ser pago, e se esse precatório não fosse pago, daria intervenção na cidade de Guarulhos. Naquela época daria, porque naquela época a lei permitiria isso. E com isso houve um descontrole total na prefeitura financeira. Foram chamados, inclusive, o presidente do Sindicato dos Funcionários, que era atual prefeito, o senhor Almeida. Foi chamado todos os funcionários, foi chamado o vice-prefeito. E acordaram que nós tínhamos que tomar uma condição, porque aquilo era um golpe político do senhor Jovino, do PT e do PSDB para tirar o NEF Tales do poder. Tanto é que isso foi representado depois que o próprio Jovino apoiou o Mário Covas como prefeito da cidade, como governador do estado. Então isso aconteceu, eu quero deixar claro, porque o programa tem uma grande audiência com os funcionários também, mostrar essa situação. Eles precisam ter conhecimento do que aconteceu. Tanto é que logo após que o senhor Jovino sentou na cadeira, ele já veio com apoio, o Alckmin veio apoiado aqui, aquele negócio todo, já o secretário de Finanças, já como acordo, foi o Fantasini e o próprio Almeida. Então isso ficou muito claro. Então isso nós vamos explicar para os funcionários públicos. Em maneira nenhuma, em lugar nenhum funcionário, jamais o NEF quis prejudicar alguém. Se tivesse alguma intenção, não teria dado 50%, que hoje tem ainda um grande balanço e um grande peso no salário do funcionário. Bem, você é pré-candidato pelo PPL, alguma coligação à vista ou não, com outro partido? Não, no momento não. Inclusive, Pedro, o PPL é um partido que luta contra esses desmandos hoje que tem o nosso país, né? Nós somos contra a Dilma, nós somos contra o Temer atualmente. Inclusive, eu quero passar para você um manifesto que nós fizemos há pouco tempo aí com o partido, né, com o Congresso Nacional, para depois você dar uma olhada do que é o PPL. Estamos com um grande manifesto também de pedido de plebiscito que nós lançamos pelo PPL. E como nós não temos representação no Senado, o Randolfo Rodrigues, muito gentil, nos atendeu e nós apresentamos um plebiscito, um projeto de decreto legislativo, um plebiscito para novas eleições. Hoje nós já temos 27 senadores que assinaram esse plebiscito. 27 senadores. E temos esse plebiscito para as novas eleições que estamos levando às ruas para assinatura, que é o projeto decreto legislativo 16 de 2016. Já temos aproximadamente mais de 1,5 milhão de assinaturas que deveremos ter agora pressionado. Nós já temos um número suficiente para que o Senado vote, né? Dependemos dos Renan. Então resolvemos também lançar o plebiscito com as assinaturas e o PPL, nós sozinhos estamos fazendo isso, mas com a ajuda, não posso negar aqui, porque nós, como eu disse, não temos representação no Senado, do senador Rodolfo Rodrigues. Então eu passo para você dar uma olhada depois também, isso aí que nós estamos assinando. Então não é um partido, é um partido que já luta há muitos anos pela democracia, a favor do trabalhador e contra as grandes instituições financeiras hoje que oprimem nosso país, que fecham, que não deixam que nosso país cresça. E nós vemos hoje o que acontecia com a Dilma, acontecendo com o Temer. É por isso que nós pedimos novas eleições já para presidente da República e vice-presidente da República.
Tá ok, obrigado. Você quer mais alguma pergunta? Só uma última, como é que está o seu quadro de candidatos a vereador? Boa pergunta. E você pensa em fazer alguma coligação proporcional? Sim, nosso quadro de vereadores, nós temos grandes lideranças hoje espalhadas no município, né? Eu acredito que com essa legenda, que é uma legenda muito agradável, que é o PPL, Partido Pátria Livre, até muito sugestivo, né? Que nós possamos também somar muito com essa legenda. Então eu acredito, mesmo em 2004, quando eu fui candidato a prefeito, né, nós tínhamos ali uma situação muito difícil, política, mesmo assim eu elegi 2 vereadores. Eu acredito que eu consiga repetir isso novamente. Sem coligação? Sem coligação. É lógico, se houver um acordo, nós temos ainda um calendário eleitoral Sim. mais para frente e nós vamos estudar isso daí com carinho. Vamos caminhar e, se Deus quiser, com a ajuda da população e do povo de Guarulhos, vamos ser vitoriosos. Obrigado, Neftales, pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro Otário. Obrigado, Roberto Samuel. Carlos Anoni, que não está aqui presente. A todos os telespectadores e ouvintes do Radar de Notícias. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado pela participação.